Então, eu puxo aqui o assunto porque vagou um cargo que desperta muitos apetites entre os políticos, o de secretário da Receita Federal. A definição já gera expectativa nos parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, que cobram mais diálogo do governo. Quem diz isso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A reforma tributária é uma reforma do Brasil. O próximo interlocutor que vai ficar no lugar do Dr. Sintra vai ter que dialogar com o Congresso. Essa pauta, ela passou a ser também da política e do legislativo. Então, já tem um nome aí, Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, que seria muito bem visto pelos parlamentares. De fato, ele fez um trabalho aí que foi muito elogiado. Agora, o nome dele é cotado para tudo também, né? Ele não quer ir de jeito nenhum. Ele está com a missão aí, ele assumiu essa missão de fazer uma nova rodada de mudanças na legislação trabalhista. Ele não quer de jeito nenhum a cadeira, viu? Só quem não colocou o nome dele entre os preferidos foi o eleitor do Rio Grande do Norte, né? Eu discordo muito do Rogério Marinho nas posições que ele tem sobre a legislação trabalhista. Mas o nome dele ontem, como o Zé Paulo enfatizou aí, foi aplaudido dentro do parlamento. Mas isso que a Thaís fala é relevante, porque há hoje grupos dentro da Receita, né? A Receita tem sido pressionada, inclusive no caso lá do vazamento de dados de Gilmar Mendes e de familiares do Gilmar Mendes. Aliás, no último instante da sua gestão, a Raquel Dodge informou que o fisco classificou o vazamento de dados de Mendes como acidental, mas ressalta que isso não exclui a necessidade de apuração criminal. Então, ela solicitou ao Ministério da Justiça, ou seja, ao Sérgio Moro, a abertura de inquérito policial contra 2 servidores da Receita apontados como responsáveis por esse vazamento, né? Então, o que a Thaís falou agora é interessante, porque o Rogério Marinho provavelmente está enxergando um vespeiro hoje na Receita Federal. Uma Receita que, no começo da semana, né, informou, olha, pode faltar dinheiro para restituição do imposto de renda. Então, não é o momento mais adequado aí para alguém que não queira muitos problemas pela frente. E ele tem, hoje, um papel importante aí na discussão desse novo pacote da reforma trabalhista, que, repito, não gosto das posições de algumas posições dele, mas ele tem sido importante e hoje ganhou prestígio dentro do Ministério da Economia, não é? Tem um outro nome de dentro do Ministério que está sendo muito cotado, que é o Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, mas eu acho também que ele não vai topar aí, não, viu? Ele está fazendo um excelente trabalho à frente da secretaria, desde o governo Temer ele veio. Ele é um dos maiores especialistas no setor público, em gastos públicos do Brasil. Toda a transparência que a gente conheceu sobre as contas públicas, não só do governo federal, mas a gestão que ele tem feito da administração dos estados e dos municípios também se deve a ele, esse conhecimento que a gente vem tendo do que acontece na gestão do dinheiro público brasileiro. Acho que ele vai seguir nessa tarefa que ele tem aí de manter o controle dos gastos e não vai topar essa parada, não. Agora, Thaís, você falou em gestão do dinheiro público, né? Essa semana, todo mundo falou muito sobre democracia, até em razão daquele tweet lá do Carlos Bolsonaro. E o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que, aliás, irá à ONU com Jair Bolsonaro, vai na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores, né? Mas o Eduardo Bolsonaro chegou a citar Winston Churchill na defesa do irmão. Com uma paradinha, né? Com uma paradinha, né? Muita gente falou, pô, ele vai ficar na primeira parte da frase. Será que ele só sabe a primeira parte? Na verdade, aquilo é uma ode do Churchill à democracia, porque ele diz é o pior, com exceção de todos os outros. Mas democracia não é só votar. Democracia, os partidos são fundamentais na democracia. Mas é terrível quando os partidos se sentem donos da democracia e do dinheiro público, não é? No Brasil nós já temos uma distorção porque as cúpulas partidárias são donas das candidaturas, não é? Então, o eleitor, quando ele vai lá escolher o seu representante, ele, na verdade, vai escolher aqueles que passaram pelo filtro partidário, já que a legislação brasileira, isso chegou ao Supremo, né, Pedro? Sim. Houve a discussão sobre a candidatura independente, avulsa, não é?
E não foi autorizado. Não foi autorizado. A Constituição não abre essa brecha. Não é? O que é lamentável. Você tem nos Estados Unidos, na França, em democracias consolidadas, a possibilidade de alguém se lançar candidato sem passar pelo crivo de cúpulas partidárias. Mas o problema não é só esse, embora esse seja um grande problema. O dinheiro público. Num país quebrado, e eu imagino que o Paulo Guedes passou a última noite acordado, falando, tá bom, eu não vou ter o imposto sobre transações financeiras. Se eu quiser desonerar a empresa, de onde eu vou tirar dinheiro? Porque alguém vai pagar a conta, não é? Você tem 1/3 da contribuição para a Previdência, num primeiro momento seria 1/3. Isso equivale a 70 bilhões de reais. Ou seja, se 1/3 são 70, 210 bilhões de reais lá no fim deixariam de ser pagos pelas empresas. Alguém vai ter de pagar. Um governo quebrado, um Estado quebrado, não pode abrir mão de arrecadação. Sim. Não é? Isso é óbvio. O Paulo Guedes deve estar pensando onde eu vou buscar esse dinheiro. Ou então eu não vou desonerar. Vai ser muito interessante voltar atrás, né? E de novo o governo propor a criação de um novo imposto. E vai acontecer isso. Parece inevitável. Quer dizer, foi mesmo o que nós dissemos ontem. Interessante, Thaís, porque eu falei do bode expiatório e você falou do boi de piranha, né? O Marco Sintra. E hoje o editorial do jornal O Estado de São Paulo traz como título Um bode no altar do governo. Foi bem isso. Agora eu quero ver só mais pra frente isso que o Zaidan está dizendo, né? Porque está realmente quebrando a cabeça o ministro Paulo Guedes. O governo vive e fala assim, não tem jeito, vamos ter mesmo que impor uma taxação sobre as transações financeiras. Olha, hoje financeiras. a Folha de São Paulo diz que o ministro da Economia já tem uma diretriz. O discurso ressalta agora aquela que já era uma das diretrizes da reforma, que é a ampliação da base tributária sobre as altas rendas. Entre os instrumentos analisados estão a tributação de dividendos, o limite de isenção para a moléstia grave, a redução de descontos e a revisão sobre aplicações financeiras. Estudos da Receita Federal apontam que os contribuintes do topo da pirâmide pagam hoje menos impostos proporcionalmente do que as classes mais baixas, principalmente pelos benefícios previstos em aplicações financeiras como dividendos e fundos exclusivos de investimento. O ministro quer simplificar e desburocratizar o sistema tributário e defende que todos paguem impostos para que todos paguem menos. Só que tem uma coisa, ele joga no pacote aí, dividendo, e é uma obviedade que tem de taxar o dividendo. Agora, era uma obviedade que ele mesmo desmentiu na segunda-feira quando defendeu a CPMF. Exato. Não, mas isso aí iria no pacote. Isso aí tudo já estava no pacote da CPMF. Que, na verdade, é esse C, porque na época eles queriam cobrar no mesmo exercício fiscal. Por isso meteram contribuição e não imposto, né? Mas seria um imposto. Imposto só no exercício fiscal seguinte. Claro. Tem um detalhe aí que chama atenção, esse da moléstia grave. Por favor, Rafael, diga de novo. Isso. E também do limite de isenção, do limite de isenção que você tem conforme gastos com educação e saúde. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque ele está jogando no mesmo pacote de dividendo, isso que o Zé Paulo está falando, a questão da moléstia grave. Não é? Não, precisamos economizar. Não, peraí. Então não vão ficar doentes, né, Zaidan? Não fiquem doentes. Agora, esse debate todo mostra o seguinte, como é importante a gente fazer essas reformas quando está indo tudo bem. Como é difícil fazer reforma. Não, né, o problema é o seguinte, no momento em que está indo tudo bem, que o governante tem capital político, é que ele tem que bancar uma mudança dessa. Porque você imagina fazer... Qual é a reforma tributária ideal? É uma reforma que simplifique, né, mais de 90 e tantos impostos e contribuições que a gente tem no Brasil. Então tem a questão da simplificação, tem a questão da transparência, mas tem a questão da justiça social, que a gente sabe que proporcionalmente os ricos pagam menos impostos do que os pobres no Brasil, especialmente porque a carga tributária no Brasil tem um peso relevante sobre o consumo. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Se o pobre e o rico comprarem o mesmo caderno, o pobre vai pagar o mesmo imposto que está embutido no preço daquele caderno. O Brasil é um dos países, com o tamanho da economia que a gente tem, que tem uma proporção de carga tributária sobre o consumo muito maior do que os países mais ricos, em que a desigualdade social é muito menor. Então, para fazer uma mudança dessa, e essa é a proposta do Bernardo Api, que está sendo tocada pelo Baleia Rossi na Câmara dos Deputados, você precisa de um prazo de transição para não provocar impacto em volume de arrecadação. Mas o caminho tem que ser
ser um caminho persistente de substituição tributária, de simplificação tributária e de aumento da carga tributária sobre renda e patrimônio, que aí sim você vai pegar o mais rico. E transferência do consumo de bens para o consumo de serviços. Melhorar essa equação que hoje está muito mais pesada para quem produz bens do que para quem produz serviços, né? Mas, Thaís, falta dinheiro, né? Qualquer reforma vai ter de lidar com isso, ou seja, o governo não pode abrir mão de arrecadação, a população tem a clara noção de que paga muito e o pior, ela paga por serviços ruins, ou que não existem. Vocês debatiam há pouco segurança pública. Né? Segurança pública é a função primordial do Estado. O Estado moderno foi concebido tendo como função primordial garantir a segurança pública. Né? E o Estado brasileiro falha miseravelmente na segurança pública. Agora, eu falava dos partidos antes, porque nessa falta de dinheiro, os partidos não se sentem constrangidos em queimar dinheiro público. Você tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. E está aqui, o Congresso prepara brecha a Caixa 2 e afrouxamento do controle de partidos. Terça-feira o Alcolumbre deve colocar para votar, porque na Câmara passou com o acordo de todos os partidos, todo mundo bateu palminha, né? Então, o que acontece? Eles vão tornar muito mais difícil a prestação de contas, ou seja, vai ser muito mais difícil fiscalizar a maneira como os partidos gastam dinheiro, e cada um vai poder usar o seu modelo de prestação de contas. Inclusive, eu estou vendo aqui, o cientista político Marcelo Issa, do Movimento Transparência Partidária, ele faz uma comparação. Imagine que cada um usasse o seu formulário pessoal de imposto de renda. Não, eu vou prestar minhas contas assim, vou escrever num papel da padaria, não é? O outro fala, isso aqui eu vou informar, isso aqui eu não vou informar. É exatamente o que os partidos estão aprovando. Que cada um apresente o seu modelo de prestação de contas e a justiça não vai ter como fiscalizar. E mais, se não houver comprovação do dolo do partido, ele sabia que estava cometendo uma irregularidade, não haverá punição. Abre brecha para Caixa 2, não é? E mais, a possibilidade de dinheiro do contribuinte ser usado para pagar advogado de político. E é o que a gente falava aqui ontem, não é? O cara pode ser inocente, isso é outra coisa. Ele vai lá na justiça, mostra que é inocente ou não conseguem provas contra ele. Mas imagine um cara, e nós temos muitos exemplos, que rouba dinheiro público, mete a mão no dinheiro da viúva, não é? E aí ele é descoberto, torna-se réu. O dinheiro público será usado para pagar o advogado dele. Os partidos estão garantindo isso, não é? Nesse puxadinho de reforma eleitoral aí. Feito a toque de caixa, porque tem que ser aprovado até outubro, para valer já para a eleição do ano que vem. Além do aumento criminoso, né, como você destacou aqui, Zaidan, desse valor, no momento em que o país está afundado aí em necessidade de recursos, você vai quase dobrar, né, o fundo eleitoral para uma eleição que deveria ser mais barata, porque uma eleição municipal é para prefeito e vereador, né? E agora, o sistema político aí, essa reforma política, cada vez que a gente mexe na legislação eleitoral, a gente consegue piorar um pouco mais. A gente nunca consegue avançar nas ideias de voto distrital, daquilo que realmente poderia baratear a campanha, né? Inclusive, eles vão se permitir gastar verba do fundo partidário impulsionando conteúdos na internet, não é? O que hoje é proibido. Você imagina a encheção de paciência, hein? Não, vai ser uma festa com o dinheiro público, né? Eles vão gastar do jeito que quiserem. Mas é a Noruega, né? Estamos superavitários, nadando em dinheiro. Né? O que é impressionante é que houve uma expectativa tão grande por causa da chamada renovação do Congresso Nacional, né? 50% de renovação. Cadê a renovação? Você, deputado, você, senador, que foi eleito, acabou de chegar na Câmara. O que você está na sua cabeça de permitir, de aprovar um negócio desse? Sabe o que me deixa enojada, Zaidan? É que é o seguinte, é essa cultura de muitos brasileiros de que não vê a hora de chegar a vez dele para botar a mão no quinhão. É uma coisa impressionante. Cadê a conexão com a sociedade? Thaís, os mais novos são logo cooptados pelos mais antigos. Mas é uma loucura, é impressionante. Menino, vem cá, isso. Senta aqui comigo. Eu vou contar alguma coisa aqui. Vou te ensinar como funciona, né? É por aí mesmo. Você chegou aqui achando que é o renovador. Exato. Olha, aqui é o seguinte, entendeu? E ninguém grita. Então, eles fecham a porta, fecham a porta, Hoje tem aula com o professor Renan, hein? a janela. Hoje tem aula com o professor Renan, hein? 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 Hoje tem aula com o
Renan Calheiros? Hoje tem aulinha com o professor Renan Calheiros. Deve ser Tem lotada, dúvida que ainda né? Deve continua ter influenciando distribuição de novas 100. gerações? Como é que O Romero Jucá, que é mais do que isso, são craques. Mas temos o que índice reconhecer isso, de né? renovação, não é, Zé Paulo, permitia que... Bom, foram eleitos parlamentares que se julgam livres de qualquer compromisso partidário porque pertencem a movimentos de renovação, é o movimento disso, é o movimento daquilo. Então, se eles não estão em número suficiente para formar maioria, estão em número suficiente para denunciar o que está acontecendo, para demonstrar incômodo com o que está acontecendo, mas você não ouve uma voz nem de um desses deputados que são tidos como enviados do céu à terra aqui, não é? Para denunciar um eventual conluio. Falou, hoje teve uma reunião ali e querem passar sem ninguém perceber determinado projeto que vai tirar dinheiro da saúde ou da educação para aumentar a verba de partido na eleição do ano que vem. Tem reunião a portas fechadas ali com o senador tal, com o deputado tal, que vai fazer com que a lei que eles queiram aprovar os torne livres de qualquer espécie de prestação de conta para a justiça eleitoral, mas ninguém fala nada também. Então essa história de renovação, a gente precisa ficar muito atento com esse papo furado também, porque tem hora que é fácil, não é? Eu sempre comparo aqui, e o Zaidan acompanha isso muito melhor do que nós, tem hora que é fácil brigar com o Eurico Miranda, né? Claro. É tão fácil, claro, né? Então você chega, arruma uma briga com alguém, sai como o senhor da razão, mas na hora do vamos ver mesmo, aí não aparece ninguém, né?